Olá, estudantes, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui a nossa aula 6 do nosso curso da Física Ideal, o nosso estudo sobre a pré-cinemática. Já está no finalzinho, falta só mais uma aula, aula 7, para nós encerrarmos essas aulas iniciais que comportam a base para que você estude toda a física. Espero que vocês estejam conseguindo pausar os vídeos, anotando todas as informações. Na sequência, nós veremos a cinemática e aí iremos aprofundar um pouco mais esses conceitos estudados. Essa etapa inicial é apenas para termos a base necessária para estudarmos a física propriamente dita. Porém, nessa aula 6, nós já estamos vendo nesse momento uma introdução à física. Saímos daquela etapa inicial dos conceitos de função, probabilidade, um pouco de geometria e chegamos agora na introdução à física. Nessa aula a gente já vai ver informações específicas da física. Então não vamos perder mais tempo, vamos começar, pessoal. Vamos lá. Então veja só. A primeira pergunta que a gente vai se fazer é o seguinte: a física hoje é considerada ciência, ok. Agora, a física sempre foi ciência? Como é que eu posso definir ou classificar esse estudo como ciência? Quando é que essa física ela foi considerada um conhecimento científico? Então é o seguinte: vocês já devem ter visto, lido, assistido algum vídeo, alguma informação que trouxe para vocês o seguinte resumo: existe a física ligada à filosofia. Os antigos filósofos introduziram a física. Sim, é verdade. Foi com eles que a física surgiu, o questionamento da natureza surgiu. Mas não surgiu a física como ciência. Porque para ser ciência é necessário um método. É sempre necessário um método. Então, desde as observações antigas do, do que a gente classifica como período pré-socrático, antes de Sócrates, um grande filósofo, e chegando até Galileu, a física nesse trecho era sempre uma, uma filosofia a ser estudada e nada era comprovado, era só experiência de pensamento. Por exemplo, um filósofo pensava: se eu lanço uma flecha, essa flecha seguirá em linha reta e quando acabar o ímpeto da flecha, essa flecha cairá na vertical. Ele simplesmente pensava, como nós dizemos hoje, filosofava e criava uma teoria em cima daquilo. Mas não existia uma busca sobre a verdade daquele conceito, daquele conhecimento. E é só com a chegada de Galileu Galilei, introduzindo o método científico, que a física foi considerada agora ciência. É Galileu Galilei que apresenta a estrutura básica para dizer, olhe, se eu sigo esses 4 passos aqui, eu consigo falsear essa verdade. Eu consigo experimentar essa verdade. E quais são esses 4 passos? Esses 4 passos é o que nós chamamos hoje de método científico. Poderíamos, inclusive, dizer o método científico de Galileu, porque foi ele que elaborou essa estrutura. Então, vamos ver os 4 passos que Galileu desenvolveu. Galileu fez, olha, primeiro devemos observar, ver como é que aquele fenômeno se comporta na natureza. Após a observação, vamos tentar reproduzir, verificando tudo que é necessário para a comprovação daquela observação. Em seguida,
Se eu faço toda essa estrutura, eu busco agora as leis físicas que tentam explicar ou se aproximar o máximo possível daquela realidade. E se ela se aproxima o máximo possível ou dá exatamente igual, a gente comprova que realmente é uma condição científica. Então vamos pensar aqui. Pense na queda dos corpos. Soltei um corpo e esse corpo caiu. Os antigos filósofos diziam: se eu solto uma pedra e a pedra cai, é porque ela é natural da terra, por isso que ela desce. Já Galileu fez: espera aí, se eu solto a pedra e ela cai, algo está puxando essa pedra. Então, o que é que está puxando essa pedra para baixo? Como é que ela está desenvolvendo esse movimento? Será que eu consigo prever o tempo que essa pedra chega ao solo para quaisquer alturas? Será que eu consigo prever as velocidades de chegada ao solo com diferentes alturas? E aí Galileu, após observar essa queda, ele vem e busca reproduzir uma sequência laboratorial que reproduza aquele fenômeno. Quando ele faz isso, ele tenta achar alguma lei. E ele encontrou, por exemplo, a lei dos tempos. Ele viu que a queda dos corpos, a distância era diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Ele observou isso. E quando ele chega nessa estrutura, ele monta equações. Claro, não é tão direto. Eu solto o corpo com uma massa pequena, uma massa maior, uma esfera, um cubo, uma pedra totalmente irregular. Então, várias estruturas, várias análises até chegar na lei. E aí, quando se chega, tenta se explicar e verificar experimentalmente se aquelas equações realmente são válidas ou se são válidas até que momento. Por exemplo, na queda dos corpos, para pequenas alturas, pode deixar o ar e o ar não interfere se a queda do corpo é bem massivo. Agora, para grandes altitudes, o ar já interfere. Então, vê as validades, o limite que eu posso usar aquelas equações, aquelas minhas leis. Então, foi isso que Galileu vem e introduz na física. Então, existe uma física antes de Galileu e uma física depois de Galileu. Antes de Galileu era apenas uma filosofia, era um pensamento. E após Galileu, aí sim é ciência, é algo que eu consigo experimentar. E neste processo de avaliação do que eu posso experimentar ou não, foi verificado algumas grandezas que nós chamamos de grandezas fundamentais ou primitivas e grandezas derivadas. O que seria, por exemplo, essas grandezas fundamentais? Comprimento, massa e tempo são grandezas que eu consigo medir diretamente essa grandeza. Se eu quero medir o comprimento, eu pego uma régua, meço, pego um paquímetro, faço a medida do comprimento, pego um micrômetro, faço uma medida mais refinada dessa medida de comprimento, pego uma balança e avalio qual é o valor da massa de um corpo, uso uma ampulheta, relógio, pêndulo, qualquer instrumento para medir o tempo e consigo medir diretamente essa grandeza. Agora, quando as grandezas são derivadas, aí eu necessito fazer a combinação das grandezas fundamentais. Na mecânica só são essas três: comprimento, massa e tempo. Se eu for ampliar para toda a física, nós vamos ampliar esse quadro para 7 grandezas fundamentais. Nesse momento agora, como é a pré-cinemática, a introdução, nós estamos apresentando apenas as 3 da mecânica, onde a massa é uma medida que no Sistema Internacional de Unidades ela é dada em quilogramas,
o comprimento é dado em metros e o tempo é dado em segundos. É um padrão que foi criado para que o planeta todo siga. Por isso que é um sistema internacional de unidades, ou simplesmente sistema internacional. É baseado nessa informação internacional que a gente procura descrever algum fenômenos que foi observado e vai fazer a divulgação. Então, observe. Se eu for pensar, por exemplo, o que seria massa, se eu fosse aprofundar o que seria massa, a gente poderia pensar em duas situações. Imagine você tentando empurrar uma caixa vazia, contendo apenas ar, e uma caixa contendo muito papel dentro. Qual é mais fácil de empurrar? A caixa vazia. Então, esta propriedade que me diz é mais fácil empurrar uma do que a outra, nós associamos isso à massa. Não vamos entrar agora no detalhe que será visto depois dos tipos de massa, a massa transversal, longitudinal, gravitacional, inercial. São muitos conceitos que a gente pode abordar. Mas agora, nesse momento, essa massa que me mostra a dificuldade no deslocar quando eu empurro, ela é considerada massa inercial. É uma medida da inércia, a dificuldade daquele corpo sair do lugar ou a facilidade daquele corpo sair do lugar quando eu aplico uma força nele. Então, isso seria uma massa inercial. Agora, quando eu vou e subo na balança, eu vou medir a minha massa, né, que comumente a gente chama meu peso, mas estou medindo a minha massa. Esta massa não é mais considerada diretamente ligada à massa inercial. Agora já é uma massa gravitacional. Porque todo corpo que possui átomos, matéria, essa estrutura, ele vai deformar o espaço ao seu redor, fazendo com que as coisas se aproximem dele. Então, quando eu me aproximo de uma folha, eu estou atraindo uma folha. Me aproximo de um celular, eu estou atraindo o celular. Me aproximo do computador, estou atraindo o computador. E o computador me atraindo. Mas essa força é bem pequenininha. Logo, não dá para perceber esse efeito da massa gravitacional para esses exemplos. Mas todos nós estamos aqui bem próximo à Terra. Alguns em contato direto com o solo, outros um pouco mais acima. Tente pular, a Terra lhe puxa e não deixa você sair de próximo dela. Ou seja, é esta deformação no espaço que a Terra fez, essa deformação é o que nós chamamos da estrutura que comprova a massa gravitacional. Essa ideia de atratibilidade, essa tendência dos corpos a se atrair. Se eu avalio a massa como a tendência de atrair, ela seria, por exemplo, uma massa gravitacional. Então, são essas coisas que nós vamos estudar mais na frente, quando tivermos já na física propriamente dita, e não nesse período de introdução. Por hora, nós vamos resolver alguns problemas que tentem justificar esses conceitos novos que nós estamos aprendendo. Então, vamos lá. Vamos ao problema. Define-se ano-luz como sendo a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Por mais que tenha o nome ano-luz, que dá a ideia de tempo, na verdade é uma distância. A estrela mais próxima da Terra, por exemplo, se excluirmos o Sol, óbvio, ela está a uma distância de 4,5 anos-luz. Ou seja, leva 4,5 anos para que a luz daquela estrela chegue até nós. Então imagine a nebulosa de Caranguejo. A nebulosa de Caranguejo é um aglomerado que nós vemos no espaço utilizando um telescópio pequeno. Você já consegue, quando
aponta naquela direção, quando você vai captar a imagem, dependendo da resolução que você colocar, você vê uma mancha que lembra um caranguejo. Essa estrutura foi repetida várias vezes nos povos antigos, indígenas e povos do passado, que eles procuravam enxergar naquelas estrelas objetos da Terra. E quando eles observavam aquelas estrelas, eles faziam a ligação dessas estrelas formando as imagens. No caso aqui, a nebulosa de Caranguejo, quando você faz o interligamento das estruturas, você forma uma imagem semelhante a um caranguejo. E aí houve uma explosão, e essa explosão foi registrada por astrônomos chineses em 1054 depois de Cristo. Aí você faz, espera aí. Existe uma informação depois de Cristo, mas como ela está a 6.500 anos-luz da Terra, a explosão ocorreu antes de Cristo. Então, como é que a gente vai encontrar o instante, né, o ano que ocorreu a explosão? Vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. Imagine aqui uma linha do tempo, certo? Que ela é crescente neste sentido. Aqui é o ano zero, o ano de nascimento de Cristo. Aqui, olha, ano zero. Foi observada a explosão aqui, no ano 1054 depois de Cristo. É depois de Cristo porque está depois desse zero. Só que o evento ocorreu aqui atrás, olha. Há um tempo de 6.500 anos-luz de distância, ou seja, há 6.500 anos atrás, atrás deste evento. Então, como é que eu vou analisar? Veja, de 1054 até zero é 1054. E de zero até aqui tem que dar esses 6.500. Então, como é que você faz? O intervalo de tempo, ou simplesmente aquele tempo, aquele instante que ocorreu o fenômeno, é 1054 menos 6.500. Então, se a gente subtrair aqui 6.500 de 1054, 4 para 10, 6, 6 para 10, 4, 1, 4, 5. Ou seja, este evento ocorreu há menos 5.446 anos. Ou seja, 5.446 antes de Cristo. Esse negativo aqui me diz que está antes de Cristo. Tradução. Se nós somarmos 5.446 até chegar ao zero e mais 1054 até chegar aqui no ano 1054 depois de Cristo, dá justamente os 6.500 anos atrás. Então, a alternativa quer que você saiba o ano que ocorreu aquela explosão, aquele fenômeno. Então, foi no ano 5.446 antes de Cristo. Só conferindo aqui a alternativa. A alternativa correta, a letra E, 5.446 antes de Cristo. Tem esse detalhe desse problema porque não é uma análise direta, uma vez que tem esse zero aqui que a gente não pode desconsiderar, certo? Por exemplo, uma pessoa fala assim, olha, eu nasci no ano de 2000, no ano 2000. Então, foi há 25 anos atrás. É uma subtração direta. 2025 menos 2000 dá 25. Só que neste caso aqui, como tem o zero, temos que fazer
essa análise aqui que fizemos para não escorregar, tá bom? Então, depois de Cristo passou 1054 anos. E antes de Cristo tinha 5.446 anos atrás. Ok? Uma questão falando sobre o conceito fundamental de tempo. E a próxima, falando sobre parsec. Parsec é a unidade de medida frequentemente usada na astronomia. Ela corresponde a 3,26 anos-luz. Veja que na questão anterior eram 6.500 anos-luz. Muitos parsecs. Aqui o parsec é só 3,26 anos-luz, aproximadamente 3,3 anos-luz. Então, define-se ano-luz como sendo, olha, a distância percorrida. Esse modelo de pergunta já caiu algumas vezes no Enem e em vestibulares, querendo que você interpretasse se o termo ano-luz se referia a tempo ou se referia à distância. No caso aqui, compara com brilho, velocidade, magnitude, mas o que a gente pode de certeza afirmar e encerrar já esse problema é dizendo, olha, ano-luz é distância. Esta distância de 3,26 anos-luz diz que o evento que ocorreu há 3,26 anos atrás chegará à luz desse fenômeno agora. Ou seja, é fácil confundir com brilho. É fácil confundir com tempo, mas é uma distância. Se a estrela mais próxima da Terra, que inclusive é a estrela alfa da constelação Centauro, está a 4,5 anos-luz da Terra de distância, significa dizer que a luz produzida por ela levará 4,5 anos até chegar aqui na Terra hoje. Então, o que eu vejo agora é um fenômeno ocorrido há 4,5 anos atrás. Estou vendo a informação do passado. Então, aqui mais um problema que traz para a gente esta condição. Aí você faz, sim, mas esse parsec eu ainda não estou entendendo como é que isso funciona. Eu trago uma imagem aqui para a gente entender um pouco de astronomia neste problema. Veja, a distância da Terra, que está aqui, ó, até o Sol, essa distância é chamada de unidade astronômica. São muitos quilômetros que na astronomia essa quantidade grande de quilômetros é substituída pelo número 1, só que uma unidade astronômica. E quando eu me afasto do Sol, me afasto, até chegar aqui num ponto cujo ângulo entre essa distância e a Terra forme um ângulo de 1 segundo, essa distância aqui será o meu 1 parsec. Ricardo, 1 segundo? Você acabou de dizer que segundo é tempo e agora falou o ângulo de 1 segundo. Você não está errando, não? Não. Nós conhecemos ângulo como, por exemplo, grau. É o mais famoso, né? 30 graus é a unidade de ângulo. Ok. E vimos isso na nossa revisão na parte de trigonometria e geometria. Só que o ângulo ocorre, ele possui divisões cada vez menores. E esses ângulos com divisões menores, eles não são chamados de grau. Por exemplo, se eu tiver 30,5 graus, isso aqui é 30 graus mais meio grau. Este meio grau são 30 minutos. Então, eu posso escrever isso como sendo 30 graus e 30 minutos.
Ah, Ricardo, acho que entendi. Então, primeiro é o grau, logo em seguida é esse tracinho que é o minuto, logo em seguida vem o segundo, são os dois tracinhos, certo? Então, se eu falar unidade de ângulo segundos, é representado assim: 1 segundo de grau. Se eu for falar minuto, 1 minuto de grau. Se eu for falar grau, 1 grau, certo? Grau é a bolinha, minuto é um tracinho, segundos, dois tracinhos. Ok? E com isso nós encerramos essa nossa aula 6. E o que é que a gente viu hoje? Nós vimos que nem tudo é ciência. Para ser ciência é necessário existir um método científico, que inclusive foi introduzido por Galileu. Vimos que existem grandezas fundamentais e grandezas derivadas. As fundamentais são aquelas que eu consigo medir diretamente. As derivadas são aquelas que eu faço a combinação das duas. Por exemplo, massa e tempo. Se eu pego massa e divido por tempo, fica quilograma por segundo. É uma grandeza derivada, que ela é formada por uma combinação de outras duas. A mais comum, a mais conhecida, velocidade, que é metros por segundo, é a unidade de comprimento, metro, dividido pelo tempo, segundo. Então, metro por segundo é a unidade de velocidade, logo uma unidade derivada. Derivada de outras duas fundamentais, que é o metro e o segundo, que é o comprimento e o tempo. Vimos o conceito de inércia, né, para definir massa, e da atratibilidade, né, que é a atração entre os corpos, as duas maneiras mais simples da gente medir o conceito de massa, né, entender o conceito de massa. Fizemos alguns problemas e espero que vocês tenham entendido. Deem a pausa no vídeo, anotem tudo direitinho. Essas informações são muito importantes para que você entenda tudo que vai fazer na física para frente. Ok? Então, bons estudos, um forte abraço e nos encontramos na aula número 7.